Existem diversos padrões para se executar um serviço de segurança da informação ou cybersecurity. E por isso vamos trazer em uma nova playlist aqui no canal metodologias, iniciando pela PTS, um padrão para realização de pentests. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai falar sobre o PTS ou a PTS, já que é um termo em inglês e no inglês a gente não tem a diferença entre o e a nos artigos. O PTS é o Penetration Testing Execution Standard e é uma metodologia bem técnica que tem como objetivo de definir e levantar a conscientização sobre o que é um pentest real e o que ele pode significar e como ele pode estabelecer os fundamentos para a condução de um processo bem feito. E essa metodologia, ela padroniza tanto para o pentester quanto para o cliente como esse rolê todo acontece. E antes da gente falar sobre essa metodologia em si e sobre os passos que ela pré-define, eu tenho que te convidar a dar uma olhada na descrição, porque na descrição a gente tem todos os links dos nossos cursos. A gente tem curso de redes para segurança da informação, cursos para iniciantes na área de segurança da informação com SIH. Também temos ali o Python para hackers, para você desenvolver as suas próprias ferramentas em Python, e o 25 ferramentas para pentest. Você pode acessar o nosso site, o guianonima.com, porque nesse site você já tem os cupons todos aplicados. Então, quando algum curso está em promoção, ele já está aplicado no botãozinho. É só você clicar que você já tem acesso ao cupom de desconto. Caso não tenha nenhum desconto válido, obviamente não vai ter nada aplicado ali. Voltando ao assunto principal do vídeo, vamos falar sobre essa metodologia em si. A metodologia PTS, ela é uma das mais utilizadas dentro da parte de pentest, dentro da parte de segurança ofensiva. Obviamente a gente tem outras, mas ela é uma das principais e por esse motivo ela entra aqui como primeira dessa playlist. E é uma metodologia que possui 7 passos. E esses 7 passos eles são utilizados também em outras metodologias, mas a PTS deixa isso bem explícito de maneira técnica, o que é muito bacana dessa metodologia. Então vamos dar uma olhadinha nesses 7 passos segundo a própria PTS. O primeiro passo é definido como interações iniciais. E é exatamente aqui que você discute com o seu cliente sobre todo o escopo do projeto. Então você define o escopo, o que pode e o que não pode ser testado, o que vocês vão avaliar dentro da segurança. O objetivo é esse, o objetivo é aquele, onde você vai definir qual é o seu ambiente de trabalho. E também é onde você vai definir o quanto de informação o seu cliente vai te entregar para que você comece a testar. Vai ser um teste black box, vai ser um teste white box ou vai ser um teste gray box? Você vai definir também com o seu cliente quais tipos de acesso ele vai te passar, se ele vai te passar algum ou não, quais endpoints que ele vai te passar, se ele vai te passar algum ou não. E aí você também faz o alinhamento das expectativas. O que o seu cliente espera com esse serviço, o que você consegue entregar desse serviço para ele e assim por diante. Para que o cliente não pense que você vai entregar um serviço X e você acaba entregando um serviço Y. É nesse passo também que você deve fazer toda a parte de orçamentos e contratos. Então você apresenta todo o seu serviço com todos os valores pré-definidos da maneira que você queira cobrar e faz a assinatura da papelada. Nunca faça nenhum tipo de serviço de cybersecurity sem antes ter assinado pelo menos um contrato, tá? E esse contrato, de preferência, que seja bem escrito, porque você pode se dar muito mal com isso. A gente trabalha com informações sensíveis, com sistemas sensíveis, de muitas vezes empresas sensíveis. E isso pode dar um BO desgraçado, certo? O segundo passo da PTS é, para mim, o passo mais importante do pentest técnico. E você vai entender o porquê do pentest técnico, porque para o cliente esse não é o passo mais importante. Mas para a gente que atua com isso, ele é.
que é a coleta de informações. É nessa fase que você coleta detalhadamente todas as informações possíveis sobre o seu cliente. Isso voltado para pesquisa, buscando no Google, utilizando o Google Hacking, redes sociais e tudo mais, e também voltado para a tecnologia, compreendendo o funcionamento da empresa e dos sistemas que você está avaliando, analisando toda a regra de negócio, entendendo as tecnologias que estão ali dentro, coletando as tecnologias que estão em funcionamento dentro da empresa. Existe um ditado muito conhecido que é: se você tem 7 dias para cortar uma árvore, fique 6 dias afiando o machado. E é esse o ponto muito importante de um processo desses. Na área de segurança ofensiva, quanto mais informação a gente tem, maior a probabilidade da gente conseguir encontrar e explorar uma falha de segurança de uma forma mais simples. Então, se nessa etapa de coleta de informação você pula ou faz ela mal feita, você vai ter uma desvantagem tremenda com as outras etapas, porque é ela que vai te dar uma superfície de ataque, é ela que vai te dar uma base para que você consiga fazer as outras avaliações de segurança de maneira segura, de maneira bem feita. Então pensa comigo que se você coletar um número muito pequeno de informações nessa etapa, você só vai ter isso para trabalhar. E se você coleta um número gigantesco de informações, você vai ter um mundo muito maior para estar atuando. Então sempre pense que a parte de coleta, de footprint, de fingerprint, de inteligência, é uma das partes, se não a parte mais importante no processo de pentest e no processo de análise de vulnerabilidades, que são serviços que são semelhantes, mas distintos. Você vai entender porque a análise de vulnerabilidade fica dentro desse processo da PTS. O terceiro passo é a modelagem de ameaças. Nesse passo, nessa fase, você pega todas as informações que você coletou na fase anterior e utiliza elas para identificar qualquer tipo de vulnerabilidade existente no alvo. É aí onde você vai modelar as possibilidades, é onde você vai modelar as possíveis entradas. Então, se você pegar um MySQL, se você pegar um Apache, um Nginx desatualizado, você vai estar anotando nessa parte de modelagem de ameaças. Olha, tá vulnerável. Olha, isso daqui tá desatualizado. Dá para ver, por exemplo, que esse subdomínio aqui, ou esse diretório aqui, ele é um diretório que leva para um sistema terceiro, ou ele é um subdomínio esquecido pela empresa, ou, por exemplo, conseguir encontrar durante a coleta de informações um arquivo de backup, ou algum TXT, ou alguma senha no código-fonte. Então é aqui onde você vai fazer essas anotações para que você consiga analisar e explorar isso futuramente, certo? Então é aqui onde você vai determinar algumas vulnerabilidades que você já conseguiu encontrar durante a fase de coleta e onde você vai colocar os pingos nos is. Essa vulnerabilidade existe, essa vulnerabilidade não existe. Essa vulnerabilidade está presente aqui, essa daqui ainda não está, mas pode ser que eu consiga encontrar nos próximos passos. No quarto passo, a gente tem um complemento disso tudo, que é o passo de análise de vulnerabilidades. Durante essa análise de vulnerabilidade, você pega tudo que você já coletou e usa para entender quais tipos de ataque são mais viáveis, quais tipos de ataque você pode fazer naquele ambiente. E você verifica se isso pode ser realizado, de forma simples, de forma complexa, e aí você faz mais um escaneamento de vulnerabilidades, você faz mais um escaneamento de portas. Você obtém todas as informações coletadas e analisa as probabilidades dela. Você não explora nessa etapa ainda. Você só entende tudo que você conseguiu coletar e joga para dentro e valida. Então, por exemplo, aquela vulnerabilidade do MySQL desatualizado que você encontrou no passo anterior, você vai validar, você vai entender se existe algum exploit e se é possível ou não fazer esse tipo de ataque com aquele versionamento que você tem em mãos. Então, nessa etapa de análise de vulnerabilidades, é onde você vai pegar as vulnerabilidades que você já tem listada, vai tentar encontrar novas vulnerabilidades, fazendo meio que um pivoting das falhas que você já detectou, e aí você vai validar elas. Olha, isso existe realmente, isso aqui não é um falso positivo, é um falso negativo, isso daqui dá para fazer de tal jeito, e vai enumerar, Olha, essa vulnerabilidade ela pode ser explorada X, Y e Z.
Na quinta etapa é onde você faz a exploração, caso você trabalhe com pentest e tenha uma certa diferença para análise de vulnerabilidades, mas tudo depende do serviço que você está prestando para o seu cliente e da expectativa que foi alinhada lá no primeiro passo. Na etapa de exploração, você faz, de fato, o uso das vulnerabilidades que você encontrou para fazer o hackeamento, para fazer a invasão na plataforma, no sistema, no cliente, na empresa, na rede que você está avaliando, utilizando exploits para conseguir explorar as falhas encontradas nas fases anteriores. Obviamente que isso tudo tem que ser com moderação e com responsabilidade. Então você não vai fazer isso propositalmente para derrubar a infraestrutura do cliente, por exemplo. A não ser que ele tenha te dado permissão para isso ou você esteja fazendo toda essa avaliação em um ambiente de testes. E basicamente aqui é onde você vai colocar a mão na massa e onde você vai explorar. E esse é o ponto que, na minha opinião, limita e divide o pentest de uma análise de vulnerabilidades mais sofisticada. Um serviço de análise de vulnerabilidades ele chega até a exploração de certa maneira, contudo de maneira mais rasa, né? Quando se oferta um serviço de análise de vulnerabilidade para um cliente que não seja um serviço 100% automatizado e que na minha opinião é super incompleto, que é pegar uma ferramenta como o Nessus e rodar e entregar o relatório do próprio Nessus para a empresa cliente, que eu acho idiotice, você vai estar fazendo ali uma verificação manual de todas as vulnerabilidades que você encontrou, você vai explorar essas vulnerabilidades, só que de maneira superficial, de maneira rasa, para realmente validar e conseguir anotar os impactos dessa falha de segurança. Já no pentest, você vai de fato explorar essa vulnerabilidade e cavar o mais fundo que você conseguir, ou seja, tentar absorver, tentar usar essa vulnerabilidade da maneira mais cruel possível. Então, se você encontrou uma falha de segurança que pode ocorrer ali o pivoting do MySQL para o servidor, do servidor para a rede, da rede para todas as máquinas, é onde você vai tentar fazer essa exploração. Então, essa é uma diferença, no meu ponto de vista, entre o pentest e a análise de vulnerabilidades mais sofisticada, vamos dizer assim. Porque no pentest, você cava o mais fundo possível e a análise de vulnerabilidade você detecta, valida e explora de maneira superficial. E aí existe o sexto passo, que é o passo da pós-exploração. Nessa pós-exploração, você determina o valor daquela máquina, daquele sistema, daquele software comprometido e mantém o controle para uso futuro. Então é onde você vai, por exemplo, se conseguiu ownar um servidor, é onde você vai fazer com que sempre tenha a possibilidade de acessar aquele servidor por meio de um backdoor, por meio de uma reverse shell ou alguma coisa do gênero. E esse valor que você determina para cada máquina é basicamente a quantidade de informações sensíveis que estão armazenadas naquela máquina ou naquele sistema, e essa fase ela ajuda o pentester a identificar e documentar esses dados, identificar as opções de configuração, canais de comunicação e tudo mais. Então você vai determinar nessa fase qual é o nível de gravidade, qual é a possibilidade que existe tendo aquela máquina como refém, certo? E a sétima etapa é a etapa mais importante para o cliente, que é a etapa de relatório, que é onde você vai estar desenvolvendo, vai estar anotando, vai estar documentando todo o processo que você fez, qual a gravidade, etc. E normalmente dentro desse relatório, você diz o passo a passo para encontrar cada falha de segurança e possibilidades de correção para cada falha que você detectou. É onde você vai tentar ajudar a equipe de tecnologia do seu cliente a corrigir essas vulnerabilidades de forma simples, objetiva e a curto, médio e longo prazo. Isso depende de empresa para empresa. Cada empresa desenvolve o relatório de uma maneira. Contudo, o bacana aqui na PTS é que acessando o penteststandard.org, você tem acesso a todas essas etapas, indicações de ferramentas e boas práticas, inclusive. Então, no site mesmo, você tem acesso
a todas essas etapas de maneira destrinchada, super explicativa, todas as etapas que existem dentro de cada etapa dessa, e nessa parte de relatório, inclusive, eles colocam boas recomendações, boas indicações, práticas e como você deve desenvolver um relatório para um cliente. Dentro desse relatório, inclusive, você pode estar colocando o nível, o grau, o CVSS score de uma vulnerabilidade, a nota que essa vulnerabilidade tem. Inclusive, aqui no canal, a gente já falou sobre CVSS score e como isso pode ser calculado, como você pode calcular a gravidade de uma vulnerabilidade. E você tem que entender que o cliente, ele não liga para o tanto de trabalho que você fez, por quantas horas você ficou em cima do trabalho, se você teve que usar ferramenta X, ferramenta Y ou ferramenta Z. O cliente, ele paga pelo relatório, então ele quer um documento bem escrito, ele quer um documento bem feito, um documento que ele consiga compreender, que ele consiga ter e entender o valor do serviço e que ele consiga utilizar como ferramenta de trabalho para corrigir as falhas que você encontrou. Então não adianta você fazer um trabalho incrível e desenvolver um documento porco, um documento pobre de informações, um documento mal escrito ou um documento que não tenha nem pé nem cabeça, que o cliente não consiga se encontrar ou que o cliente não consiga compreender como ele pode corrigir as falhas que você reportou, se é que você reportou essas falhas de maneira bem feita, né? Se é que você reportou isso de maneira sucinta para que a equipe de desenvolvimento consiga prosseguir com o serviço. Não adianta você encontrar um monte de falha e não conseguir descrever isso para o cliente, porque ele precisa compreender isso e precisa corrigir isso. Afinal, por isso que ele contratou um serviço de pentest ou um serviço de análise de vulnerabilidade, já que na análise de vulnerabilidade a gente também tem esse relatório com a descrição da falha, como a falha foi trigada e como você pode corrigir essa falha de segurança. Então, basicamente, essa é a PTS, uma das metodologias mais utilizadas que, inclusive, a gente utiliza lá dentro da empresa para estar desenvolvendo um documento, para estar desenvolvendo um serviço padronizado para os nossos clientes. É uma das metodologias mais completas, contudo, existem outras no mercado muito bacanas que a gente também vai ver dentro dessa playlist metodologia. Se você curtiu esse tipo de assunto, deixa o like aí e comenta. Deixa o seu comentário para a gente entender um pouco mais sobre isso. Não se esquece de dar uma olhada aqui na descrição e de seguir a gente lá no Instagram, @canal Guia Anônima. É isso, muito obrigado, deixa o seu like e se inscreva no canal para a gente chegar perto dos 100 mil inscritos ainda nesse ano. Quem sabe ano que vem bater essa meta. Valeu e até mais.